A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Fábio, Liberdade 3, a de Belém, setor 9. Palavra orientadora hoje, Lucas capítulo 21, versículo 11, que diz: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Se olharmos para a conjectura desta palavra, já terremotos, já fome, e agora estamos sendo alvo aí dessa grande pandemia. A pandemia aí, no caso, esse vírus, ele tem atingido muitas pessoas no mundo todo. Tem se falado, por exemplo, que a situação iniciou-se em Wuhan, na China, onde morreram quase 4.000 pessoas, se estendeu até o Irã, Coreia do Sul, chegou na Itália, onde hoje há o maior número de mortos. Na Espanha, há o maior crescimento de números de mortos. E essa situação já tem chegado ao Brasil, que olhando aqui os dados no site da Exame Abril, até ontem, era 2.201 casos confirmados e 46 mortes. É de salientar que todos nós fomos pegos de surpresa. Os templos de qualquer culto foram pegos de surpresa. Os empresários foram pegos de surpresas. Os empregados foram pegos de surpresas. Os governantes, os funcionários e servidores públicos. Para as igrejas, como no nosso caso, por decreto do governo do estado, João Dória, foi suspenso os cultos para evitar aglomeração. Entretanto, essa não é a maior preocupação, porque o templo de Deus, ou o templo do Deus vivo, se é que o Espírito Santo habita em nós, é o nosso próprio corpo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, olha que versículo interessante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É bem verdade que sentimos falta dos irmãos sem o culto presencial, mas neste momento é necessário que você entenda que o templo de Deus é você. É você, meu irmão, é você, minha irmã, e que você precisa entender isso, porque isso é um panorama, isso é uma tábua de salvação na tua vida. Nesse sentido, acredita-se que devemos nos submeter às autoridades governamentais e eclesiásticas. Não discutimos aqui ideologias políticas e filosóficas, senão a questão que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fato é que o referido protozoário nomenclaturado de coronavírus tem espantado muitos dos nossos irmãos e amigos. Sei também que muitos de nós se encontram reclusos em casa e outros por necessidade tiveram que optar pelo trabalho. Mas a questão cristológica advinda de tudo isso é a seguinte indagação: você se encontra bem com Cristo? Meu irmão, minha irmã,
Você já se despojou da velha criatura? Faça essa reflexão. Apesar do momento caótico, catastrófico e angustiante, sabemos que o pecado faz mais dano que o coronavírus. O coronavírus pode até fazer perecer o nosso corpo mortal, mas o pecado, que, em resumo, faz nos errar o alvo, e se não vencido, pode fazer a nossa alma perecer no inferno. Para a conclusão, fazemos a anunciação dos seguintes versículos bíblicos. O primeiro versículo para a sua reflexão é Provérbios 27, versículo 20, que diz: O inferno e a perdição nunca se fartam. Repetindo. O inferno e a perdição nunca se fartam. Amados irmãos, há muitas pessoas que estão morrendo sem Cristo. É isso que a igreja deve se preocupar. O segundo versículo para sua reflexão é Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, temos que vencer o pecado. Temos que nos despojar do velho homem. Muitos temem o pequeno protozoário, que é denominado coronavírus, mas muitos não temem o pecado. O pecado que pode fazer você errar o alvo e pode fazer a tua alma perecer no inferno. Então eu desejo a todos vocês, guarda o contato com o teu Salvador, porque guardando o contato com o seu Salvador, ainda que venha uma tempestade, ainda que venha tanta luta, a sua alma não perecerá no inferno e você receberá de Deus o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos.